Oi, meu nome é Elisa Min e eu tô aqui pra falar sobre meus livros que eu adquiri no mês de agosto e setembro. A maior parte eu comprei, outros eu ganhei de presente. E também, dado isso daqui, né, que aconteceu, eu estou chocada até agora, eu quero também falar sobre consumo de livros. Consumo no geral, mas voltado a livros. Porque é importante a gente refletir sobre isso. Ao todo aqui eu tenho 28 livros. Eu não costumo comprar e adquirir tantos livros assim no mês, na verdade é bem diferente disso, mas eu já vou chegar lá. Desses 28 livros, 13 foram presentes e vale dizer que agosto foi meu aniversário. O resto eu comprei pra mim mesmo como presente. Até porque a maior parte do ano eu fiquei sem comprar livros. No começo do ano eu cheguei a comprar meu Kindle e eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Como eu me tornei uma leitora digital, hoje em dia eu prefiro muito mais ler livro digital do que livro físico, mas eu continuo lendo livro físico, como vocês podem perceber por aqui. Acontece que eu também tinha muitos livros já. No caso eu tenho um roubo na minha estante porque eu tirei e coloquei aqui. Mas enfim, eu tenho alguns livros na estante que já estão há um tempo aqui esperando para serem lidos. Aliás, eles me olham, né, com isso daqui e pensam, eu sou uma piada pra você? E ao mesmo tempo eu também tenho o Kindle, eu ainda tenho outros livros digitais que eu ainda não li. Então assim, são muitos livros que eu tenho pra ler. E talvez eu tenha comprado mais do que eu consigo ler. E é muito interessante você parar pra refletir sobre isso, sabe? No caso, em 2020, eu já li 50 livros esse ano. Fiquei muito feliz porque minha meta era de 45 livros, cheguei a 50 livros, isso é uma coisa muito boa. Ainda assim, eu acho muito importante falar sobre consumo. E no caso, voltado a livros. É um assunto que estava em alta nas redes sociais esses últimos tempos. Tem pessoas que têm opiniões divergentes, como por exemplo, os famosos unboxings. Teve pessoas que falaram sobre a gente se interessa mais como de um objeto novo chegando na nossa casa, o que a gente adquiriu, o que a gente consumiu, o que a gente comprou, do que, por exemplo, a nossa opinião sobre esses produtos e essas histórias. E de fato, isso acontece, mas eu já vou chegar lá. Eu queria pontuar que a maior parte dos livros que eu comprei aqui foram sempre em promoções. Eu sou uma pessoa que não pago. Pelo menos é muito raro eu pagar preço de capa, ou seja, preço cheio num livro. Eu vou sempre esperar promoção. Isso começou a acontecer uns anos atrás, quando, por exemplo, eu pagava 35 reais no livro, 40 reais no livro, e semanas depois ele tava por 20 ou 25, e eu ficava como? Chateada. Então eu comecei a esperar por esses momentos que o livro chegava a 20, 25 reais, ou até menos. Eu sinto que assim eu estou economizando, me dá mais dinheiro pra comprar outros livros. Eu me considero uma pessoa que lê muito, então se eu quero ter a quantidade de livros que eu quero ter e ler a quantidade de livros que eu tenho, que eu leio, e quero ler também, eu tenho que pensar de alguma forma disso funcionar e de eu conseguir fazer minha coleção. Por isso eu sempre busco promoção. Só que existe um perigo nas promoções. Às vezes a gente pensa, pelo menos não sei se é com vocês, mas comigo, às vezes eu me sinto assim, de ver certa promoção e falar, eu nunca mais vou conseguir esse preço. Aí eu vou lá e compro e daqui, sei lá, 2 semanas, um mês, volto pro mesmo preço que eu achei que nunca mais conseguiria. O que me faz pensar, eu tô comprando porque eu realmente quero ou porque aquela promoção me xingou de alguma forma. Eu comprei só porque tava barato? Assim, eu sempre organizo uma wishlist, os livros que eu quero. Inclusive, recentemente eu fiz uma nova tática. Tudo que estava... Eu comecei a usar o Scooby, um aplicativo e site para você anotar todas as suas leituras. Funciona meio como uma diário de leitura, mas é uma rede social também que você consegue interagir com outros leitores. E as pessoas também publicam resenha. E foi através dessas resenhas que eu fui tirando vários livros da minha wishlist. Tudo que estava abaixo de 4 estrelas, o máximo que você consegue dar é 5. Mas o que estava abaixo de 4 estrelas e com muitas críticas, eu tirei da minha wishlist. Porque eu fiquei pensando, pra que eu vou gastar tempo e dinheiro numa coisa que provavelmente não vou gostar? Eu sei que é difícil você se basear na opinião das outras pessoas na internet, mas muitas vezes eu confiei num livro super hypado e que no final eu acabei me decepcionando. Então, não sei se eu fiz certo ou não, mas é uma nova tática que eu tô tentando no momento. E isso fez reduzir bem mais da metade da minha wishlist. Agora, depois disso, principalmente, a minha wishlist tá bem pequena. Basicamente, todos os livros que eu quero agora, que não são digitais, são futuros lançamentos, então é gostoso pensar nisso. Mas também é uma coisa rara, porque uma das coisas muito importantes de falar no Brasil é o preço do livro. Como eu disse, eu sempre pego promoção, mas se a gente pega o preço cheio, o preço de capa de um livro, a média atualmente tá o quê? 50 reais? Quando é uma capa, livro de capa dura, 60, às vezes até 70 reais. Isso é muito incompatível com o salário mínimo no Brasil, por exemplo. A gente chega ao ponto que sim, livro é um artigo de luxo. A gente não pode negar isso. Não são todas as pessoas que vão ter acessibilidade a essas histórias e vão conseguir consumir essas histórias.
porque é caro ser leitor no Brasil. E aí você vem falar pra mim, por exemplo, é porque o Brasil não tem leitor, mas de alguma forma a gente tá sendo incentivado. É muito fácil você falar pra alguém pra ir procurar bibliotecas ou falar de plataformas digitais. Primeiro, não é todo mundo que vai ter acesso ao Kindle Unlimited, por exemplo, que vai ter acesso a um leitor digital, mesmo que seja no celular. Outra, não são todas as bibliotecas que vão ter todos os títulos. Quando você começa a parar pra pensar nesses pormenores, você entende o quanto a literatura é uma coisa muito fora da realidade do Brasil. Ainda mais voltando ao ponto do preço do livro versus o salário mínimo no Brasil. São coisas que não conversam. Isso é muito triste, porque a gente afasta as pessoas desse mundo que é tão importante pra gente e que eu tenho certeza que poderia ser pra tantas outras. E eu espero que seja, eu espero que de alguma forma a gente chegue num ponto em que tenha mais acessibilidade à leitura. Mas enfim, vamos seguir agora falando um pouco mais de consumismo. Eu tava falando sobre preços baixos e que muitas vezes acabam sendo uma armadilha, né? Eles vão conversar muito com a nossa impulsividade. E é interessante pensar também nas editoras e livrarias como, primeiramente, empresas, que elas vão estar interessadas em vender o seu produto. Então, até que ponto a gente está sendo influenciado também? Você quer aquele livro? Ou alguém promoveu esse desejo em você? De alguma forma, aquilo pode ter sido instaurado em você. Não que você não tenha opinião própria, nem força de vontade pra falar, não, eu não vou comprar isso, mas vamos ser realistas. A gente vive num mundo onde o consumismo tá por todo lado. Propaganda, pessoas divulgando. E isso se tornou tão comum, tão cotidiano, chegar uma caixa em casa e gravar um unboxing. Eu mesmo faço isso. E não que eu esteja criticando essas pessoas, porque, como eu disse, eu faço isso, e nem as editoras, porque sim, elas são empresas, elas têm que vender o seu pão. Aliás, eu amo editoras. O que eu mais quero um dia é trabalhar numa editora e escrever meus livros também. Os dois. Mas, enfim, é muito importante a gente lembrar que, ok, existem editoras que se importam e editoras e livrarias que vão se importar sim com o cliente final e a opinião e etc, mas a gente não pode esquecer que elas são empresas. E que isso aqui é um produto. São livros, são objetos que carregam histórias que nós amamos e que nos fazem bem, mas a gente também não pode esquecer disso daqui sendo também um produto que a gente está consumindo e que a gente também tem que exigir qualidade. Mas isso é um papo para outro dia. Uma coisa muito interessante que eu queria comentar com vocês foi o auge do consumismo, que me fez pensar, meu Deus, eu preciso gravar um vídeo sobre consumismo depois que eu vi isso. Que foi o livro de estatística. Se você faz parte da comunidade Bookstan, tem amigos leitores, faz parte do Twitter, muito provavelmente você viu que esses dias na Amazon, aliás, uma semana, duas, não sei, teve um livro de estatística que custava, acho que uns R$ 300, e ele caiu para centavos. Isso mesmo, centavos. E teve muita gente que comprou, mesmo não estudando estatística, não querendo estudar estatística, não tendo nada a ver com estatística, e comprou. Teve outras pessoas que compraram mais de uma unidade, 6 unidades, acho que até para revender. E, meu, isso diz muito, sabe? Você nem estuda estatística, você nem tá nesse ambiente, você adquiriu um livro só porque ele tava barato. Isso não é assustador pra vocês? É um pouco pra mim. Mesmo que você fosse revender depois, isso é um consumo saudável? Você queria aquilo? Muito provavelmente não. Se tivesse R$ 300, tenho certeza que muita gente não teria comprado. Mas é aí que a gente entra no ponto que a nossa sociedade atual, ela gira em torno do consumo. As nossas relações sociais estão pautadas no consumo. Inclusive a nossa identidade, a imagem que a gente passa pros outros e que os outros têm de nós também está atrelada ao consumo. Porque como diria Bauman, que é um cara que eu estudei bastante psicologia no semestre passado, por isso que eu vou utilizar dele aqui, até porque ele fala bastante de consumo. Se você não conhece Bauman, pesquisa Amor Líquido e Modernidade Líquida. Dois assuntos muito importantes. Bauman, ele vai dizer que nós, consumidores, a partir do momento que a gente consome, a gente também se torna uma mercadoria vendável. Muito provavelmente você está confuso agora, mas eu já vou te explicar o que é ser uma mercadoria vendável. Basicamente, o consumo, ele também, durante muito tempo, ele esteve atrelado à sobrevivência de, por exemplo, eu preciso comer para sobreviver, eu preciso comprar uma roupa para não sentir frio. Só que quando a gente vai cumprindo essas necessidades básicas e a gente ainda tem meios de, enfim, dinheiro para conseguir levar um pouco mais isso, nós vamos desejando mais. Até como, trazendo a psicanálise um pouco, nós somos seres faltantes e, por consequência, desejantes. A gente nunca vai estar satisfeito. A gente atingiu tal objetivo?
quero outro. E isso funciona bastante para o consumo também. O consumo hoje em dia ele já não se trata mais somente de sobrevivência, mas de você se utilizar dele para você se promover a partir de uma mercadoria vendável. E o que é ser, enfim, de novo, uma mercadoria vendável? Através dos objetos que você usa, como por exemplo roupas, ou os cursos que você faz, as viagens, os livros que você lê, o que você compra, o que você tem, você vai agregando valor à sua pessoa, a imagem que você quer passar para os outros. Por isso que eu disse que está tão atrelado à identidade. É como se você estivesse fazendo um marketing de si mesmo, para se vender para os outros. Então você vai consumindo e consumindo para você fazer dessa mercadoria mais atraente, mais vendável de alguma forma, que faça os outros quererem consumir. E essa mercadoria, no final, é você. Outra coisa que Bauman vai trazer pra gente é que as redes sociais, por exemplo, elas são consequência desse mundo de consumo e mercadoria na sociedade líquida moderna. Vão funcionar como uma grande vitrine e onde a gente vai estar promovendo nós mesmos, o nosso mercadoria, né? Que somos nós. Eu acho que já ficou claro. O ser humano ele tem meio que uma necessidade de ser visto por outras pessoas. E de alguma forma ele só se identifica e se realiza e se enxerga como indivíduo quando outros também nos enxergam. Então, que lugar melhor se não as redes sociais? A gente está num momento onde a gente está sempre expostos. E muitas vezes nós mesmos geramos essa exposição de querer mostrar a nossa vida, o que a gente está fazendo, o que a gente está comprando. Você não precisa mais ser uma celebridade como era antigamente para você ser visto. Agora com as redes sociais, a gente pode encontrar pessoas que têm, por exemplo, gostos em comuns com a gente. A partir do momento que você é visto por esse grupo, você faz parte dele, você já não está mais excluído. E pensando também no contexto de pandemia, eu acho que isso, o mundo virtual ele acaba sendo muito mais, não somente atrativo, ele já é atrativo por si só. Já não é mais uma coisa que nos é imposta, mas sim já é naturalizado a gente ter toda essa exposição na internet. Crianças crescem já utilizando celulares, etc, e mostrando e gravando vídeo. Então, pensando agora no contexto de pandemia, é um meio que a gente encontrou, pelo menos as pessoas que ainda estão fazendo quarentena, né? Que não é todo mundo. Mas é uma forma que a gente encontrou de continuar nossas relações sociais, de ter essa comunicação. Diferente de várias outras crises no mundo, e outras pandemias, e situações que as pessoas não poderiam ficar perto uma das outras, e de alguma forma a gente ainda está conseguindo fazer isso. E mais do que nunca, se promovendo. Então, é como se a gente estivesse aguardando o retorno da pessoa que tá lá do outro lado. Como se fosse, sei lá, você não tá vendendo o seu produto quando você tem um currículo e você coloca todas as coisas que você fez pra conseguir um emprego? É a mesma lógica aqui, mas no caso, por exemplo, dos livros, mostrar qual livro eu li, qual opinião eu tenho, qual livro eu comprei. Você tá aguardando os seus chefes e possíveis contratadores, trabalhadores, seriam outros leitores. E você quer saber se o produto que você está vendendo, a mercadoria que você é aceitável. E não só aceitável, mas desejável. Eu sou um produto bom? Eu sou um produto que as outras pessoas têm interesse? E para onde a gente está caminhando com isso, eu sinceramente não sei. Mas consumo atualmente está muito internalizado nas nossas relações e quem a gente é. E não seria diferente nesse caso. Porém, apesar disso tudo, a gente não pode deixar de se questionar e pensar em um possível consumo consciente. Apesar disso ser meio contraditório, né? Será que existe consumo consciente? Tem muita gente que questiona isso. Por exemplo, eu acho que é interessante você comprar e adquirir se você tiver a oportunidade, porque isso é um fator muito importante. É comprar até onde você pode, porque tem muitas pessoas que acabam se enfiando em dívidas por isso, tentando alcançar esse padrão, ou enfim, não se coloque nessa posição. Tenha um consumo pelo menos saudável, de alguma forma, e consciente, no sentido de saber não criar dívidas e não gastar além do que você pode. Eu acho interessante também você saber o porquê você está comprando, da onde vem esse desejo. E se perguntar se você realmente precisa daquilo. Não precisar, por exemplo, do livro como se fosse uma necessidade básica, mas será que eu realmente quero ler? Será que eu estou sendo influenciada por outras pessoas? Será que eu estou comprando pelo hype? Ou só pra falar que eu comprei? Porque é isso, uma vez que nossas necessidades básicas são satisfeitas, outros desejos vão ser impulsionados dentro de nós. Mais uma vez, somos seres faltantes e, por consequência, desejantes. Os nossos desejos não necessariamente vão ter atrelado somente a mercadorias, mas o capitalismo é um sistema de acúmulo infinito. De dinheiro, de produto, enfim. A sociedade do consumo, ela prospera enquanto ela consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros.
uma das outras reflexões que eu tava tendo esses tempos, relacionado também a toda essa questão de consumo e tal, é justamente, tipo, a quantidade de livros que eu tenho, ou no caso, tinha. Eu sempre fui muito apegada aos meus livros, e de ter os meus livros, de ser a minha coleção. Só que aí eu parei pra pensar, tipo, quantos livros eu tenho aqui e que eu nunca mais vou ler, que eu nunca mais vou, sei lá, pegar na mão, sabe? Tipo, aqueles livros que eu tinha desde que eu tenho 11 anos, que tava aí parado. Então eu cheguei num ponto de querer doar, de doar os livros que eu tinha pra outras pessoas, pra pagar a literatura. Claro, tem alguns que eu mantenho que foram muito importantes pra mim e que eu ainda quero manter minha coleção. Ela é importante pra mim, é um hobby, é uma paixão. Tem outros ali que ou eu li eu não gostei, que já não condiz mais com quem eu sou como leitora hoje, e que eu achei mais interessante doar, fazer essas histórias chegarem a outras pessoas. Porque pra mim já não tava tão. Já não era mais interessante. Porque no final eu tenho muitos livros, só diz que eu tenho muitos livros. Não diz se eu já li todos esses livros, não diz que eu sou uma grande leitora, apenas que eu tenho muitos livros. Eu ainda continuo tendo muitos livros, mas pelo menos agora eu sei que aqueles que estavam aí esquecidos no churrasco estão por aí. E eu me sinto muito bem com isso. Eu acho que é isso. Não, eu acabei nem falando dos livros que eu comprei, mas eu acho que todo esse bate-papo foi mais interessante. Porque, sim, eu posso ser a pessoa que comprou muitos livros. Sim, eu fiz todo um unboxing para todos esses livros de alguma forma de me provar uma mercadoria atraente e vendável para os outros. Porém, eu também gosto de ser a pessoa que tá pensando sobre isso, pensando sobre os meus desejos, minhas vontades, meus atos, as coisas que eu faço e o que eu exponho na internet, como quem eu sou, e ter ciência de quem eu sou e do que eu tô fazendo. Mas eu tô feliz com a minha compra. Eu sei que foi uma compra consciente. Eu sempre me programo pra quando eu vou comprar livros novos, eu tento não passar meus próprios limites. Tento não, eu nunca passo meus próprios limites financeiros. Às vezes eu me animo um pouco mais do que eu deveria com umas promoções, porque eu sou só uma humana e eu também tenho esses gatilhos. Ainda mais tão viciada quanto em livros quanto eu sou. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando todos esses livros, eu faço. Por que não? Eu acho que também é muito válido fazer o que deixa a gente feliz. Mostrar que você comprou livros na internet, apesar de toda a reflexão que eu disse, se for te fazer feliz, que se for, como eu disse, comprar um livro pra gente é uma felicidade. Saber que a gente vai ter um livro novo chegando é uma coisa muito legal, uma conquista. E é legal compartilhar a conquista com quem a gente gosta. Nem tudo são só críticas. A gente tem que olhar pro lado bom das coisas também. E saber o que deixa a gente bem. E é isso. Não esqueça de, sei lá, curtir, se inscrever. Eu nem sei se eu vou continuar com esse canal, mas vai que. Um beijo e até o próximo vídeo.